boa semente que é a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Toda resistência seja quebrada agora, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra venha fluir, ó Pai, em nome de Jesus, com toda liberdade. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, vamos receber o pastor Marcos Maia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas o versículo de número 38. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus, engrandecê-lo, por mais uma vez o Senhor nos dar o privilégio de poder estarmos em sua presença, de poder estarmos em sua casa para adorá-lo na beleza de sua santidade. Bom é estar na presença de Deus, não é mesmo, irmãos? Estar na casa de Deus é um privilégio. Falando sobre isso, o salmista se referindo, ele disse que melhor é um dia em seus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Então você escolheu o melhor lugar para estar essa noite, amém? Louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Domério, sua esposa, são amigos de muito tempo. Eu quero engrandecer a Deus, louvar a Deus pela vida deste servo do Senhor, assim como também de todo o corpo de obreiros, irmãos que cooperam com esta casa, principalmente aos varões desta casa em especial, por nos ter feito o convite, nos estendido esta noite a oportunidade para servi-los com a poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe. Cantor Ramon Lamarque, que Deus abençoe, realmente com sua esposa. Deus de maneira poderosa continue abençoando as obras de vossas mãos. Marcos capítulo 5. Tem uma reflexão de Deus para os nossos corações, acreditando eu que você, assim como eu, já está ouvindo a voz de Deus. Deus já tem falado e eu quero apenas dar continuidade àquilo que Deus tem falado desde o começo. Por isso eu quero ler esse texto. Está escrito assim, Marcos capítulo 5, versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Vou repetir. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um tumulto, um alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Aleluia. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um tumulto, os que choravam e os que pranteavam muito. Podeis assentar glorificando a Deus? Aleluia. É fácil de entendermos quando Deus, em sua poderosa manifestação, fala conosco e certamente o nosso coração arde. A gente entende pela fé, a gente compreende e acredita que é Deus que está falando. E por mais que a gente esteja distante de Deus, a voz de Deus ela é sempre agradável de se ouvir. Por mais que diante das dificuldades da vida, diante dos problemas, a gente não entenda. E por muitas vezes Deus está falando e a gente não está compreendendo que é o Deus poderoso que está falando. Porque eu acredito que Deus, na sua multiforme graça, operando conforme lhe apraz, da maneira que lhe é, do seu desejo, do seu interesse, porque Ele é soberano. Deus, Ele tem muitas formas de se manifestar ao homem, principalmente de falar com o homem. Hoje mesmo Deus
já falou comigo. Deus usou os seus vasos aqui. E por intermédio da palavra de Deus eu consigo ouvir a voz de Deus. Deus poderia também levantar um profeta e ir ao meu encontro e particularmente trazer uma palavra e eu ouviria a voz do Senhor. Mas acredito eu que existe de Deus uma outra maneira de falar com o homem que passa desapercebido pelo homem. Porque Deus, ele se manifesta de muitas formas. Ele pode falar, ele pode usar o profeta, ele pode usar um jumenta, ele pode fazer como ele quer, da maneira que ele quer. Como bem foi dito aqui, no Gênesis ele mostra o seu poder e não precisa nem de que nada exista, porque pelo poder da sua palavra, aquilo que ele ordena passará a existir, porque ele é poderoso. Mas diante desse Deus grande e poderoso, tendo ele o intuito de se revelar ao homem, ele não apenas fala com o homem com a sua voz. Deus, ele tem a sua maneira de falar com o homem. E existem circunstâncias na nossa vida, existem momentos em que a vida por si só traz, sem explicações, que realmente a priori, no começo da adversidade, da luta, do problema, a gente fica meio que desapercebido, querendo entender se realmente Deus está, se é Deus que está fazendo, ou se Deus realmente está comigo. São nesses momentos que a nossa mente cristã, ela entra em choque, porque a ideia que nós temos é que estar em Deus é se eximir das adversidades da vida. A gente acredita que por estar em Deus, as lutas poderão até vir, mas elas não vão me abalar. Mas observando aqui, eu poderia atestar e também pedir para que alguém ou algum dos irmãos aqui desse o testemunho, e você confirmaria que existem momentos que a gente até quer ver Deus nele, a gente até quer sentir Deus, mas a verdade é que a gente olha para um lado, a gente ora, a gente busca, e a gente quer entender aonde Deus está, mas hora outra a gente se encontra como o próprio Jó, que perguntando a Deus como, de onde o próprio Deus se isentou de não respondê-lo como ele queria que o Senhor respondesse. Porque existem propósitos de Deus, existem processos de Deus, que é o próprio Deus se manifestando ao homem e falando com o homem, ainda que a priori, no começo da circunstância, aparentemente tenha fugido do controle. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto que nós lemos está relatando de uma casa que está passando por um problema. Isso aqui facilmente a gente identifica. A palavra do Senhor está dizendo que esta casa, ela está em tumulto, ela está em alvoroço, existem pessoas que choram, existem pessoas que pranteiam, e a verdade é que o texto, quando relata o que acontece nessa casa, me causa um certo espanto, porque a casa, ela está em alvoroço, ela está em confusão. Parece que ao ler eu consigo imaginar esta casa desesperada, as pessoas batendo cabeça, as pessoas sem saber o que fazer, porque um dia mau chegou para esta casa. A circunstância adversa veio e não veio pedindo licença, ela chegou, se instaurou, e ali então cabe agora a quem está vivendo identificar ou ter a sensibilidade de qual é o propósito deste processo que eu estou vivendo enquanto aqui estou. Então a gente observa que a vida, ela trouxe para esta casa uma problemática que, por consequência, gerou desespero. Você entende? Esta casa está em desespero, esta casa está em alvoroço, esta casa está em pranto, está em choro. E o que mais vai me assustar é que comumente a gente entende que, como homem que somos, as adversidades elas vêm,
Mas o que me assombra aqui não é saber que esta casa está vivendo essa situação. O que vai me assustar aqui é saber que esta casa está em dificuldade, em luto, em alvoroço, em tumulto. Mas o que mais me assombra é saber que essa casa é do chefe da sinagoga. É isso que me chama a atenção no texto. Porque ter uma casa com problemas, ter uma casa vivendo uma circunstância adversa, sem sombra de dúvida, principalmente nos dias em que vivemos, é comum. Falar de crise, falar de caos, hoje em dia é algo corriqueiro. Porque nós mesmos estamos diante de uma crise, estamos diante de um caos. Esta pandemia, ela aparece no cenário, não apenas da humanidade, mas no cenário cristão, como um período caótico. Mas nós precisamos entender, e o texto ele vai me mostrar algo que me chama a atenção. Porque esta casa ela tem um dono, e o dono desta casa é o chefe da sinagoga, e o seu nome é Jairo. E esse homem por nome Jairo, que é chefe da sinagoga, que a sua casa está em pranto, está em tumulto, está em confusão, é alguém que para a sociedade, é alguém que no meio da comunidade, aparentemente não passaria por situação como essa. Porque a sua posição diante dos demais torna ele superior, dando a ele ou àqueles que o veem a sensação de que por ele estar bem lá fora, dentro da casa não existe problema. Então este homem é um chefe da sinagoga, e ser chefe da sinagoga me faz entender que é alguém de sucesso na comunidade, porque ele usa de uma autoridade dada por ele, segundo o Sinédrio, para governar a sinagoga e a comunidade. É para ele agora liderados que ele, com posição dada pelo Sinédrio, pelo sacerdócio, uma posição de status, de superioridade. Então eu poderia aqui facilmente, sem agredir o texto, afirmar que Jairo é alguém de sucesso, é alguém que tem status, é alguém que tem autoridade, é alguém que lidera um povo e que está à frente de um povo. Jairo é alguém que possivelmente ilustra a figura de alguém que nos nossos dias obteve sucesso no mundo financeiro, no mundo particular, secundário. Alguém que teve sucesso e que durante a sua caminhada, pelo suor do seu esforço, conquistou a sua casa, conquistou a sua estabilidade. E a verdade é que quem olha para Jairo na sinagoga, jamais vai relacionar Jairo, chefe da sinagoga, com esta casa, porque a casa está em tumulto, a casa está em pranto e a casa está em choro. E quando eu olho para uma casa como essa, eu não consigo dizer que esta casa aqui do versículo 38 é a casa de um homem que tem uma posição. Se Jairo vivesse nos nossos dias, ele seria alguém com muitos seguidores no Instagram. Ele seria alguém que seria apontado como alguém de exemplo, e por exemplo aos demais, seria tido como alguém bem quisto no meio da sociedade. Seria um pastor, seria um líder, seria um empresário de renome, alguém que alcançou o sucesso fora. Mas a primeira lição que eu aprendo com essa história é que nenhum sucesso fora da casa me isenta das adversidades dentro da mesma. Então não é porque eu ganho um bom salário, não é porque eu tenho a minha estabilidade financeira, não é porque agora eu casei, tenho os meus filhos, tenho a minha casa e agora estou em Deus, que esta endoma vai me isentar de viver as adversidades da vida. Por maior que seja o meu status, por melhor que eu seja,
por maior que seja o meu QI, por melhor que eu atinja as minhas metas, nenhum sucesso nesta vida vai me isentar das adversidades que a própria vida, hora ou outra, traz sobre mim. Eu poderia esta noite atestar firmemente que você ou alguém que está me escutando aqui não teria motivos para chorar, que, como o cantor mesmo cantando aqui disse, porque quem olha do lado de fora acha que tudo vai bem, porque o sorriso que eu dou aqui não revela o que de fato eu estou vivendo dentro da minha casa. Porque às vezes eu até dou a paz do Senhor para o pastor, às vezes o meu dízimo entra no gasofilácio, a minha oferta está vindo, e isso aparentemente soa que as coisas estão bem financeiramente na minha casa. Mas eu aprendo com essa história que nenhum sucesso lá fora vai me isentar ou vai me garantir de não passar pelas adversidades da vida. Jairo tem sucesso, Jairo tem status, Jairo alcançou, quem sabe, o sucesso e os projetos da sua vida. Mas um certo dia ele volta para casa, e quando ele chega em casa ele percebe uma verdade: que Deus decidiu falar com ele de uma forma pela qual ele nunca antes ouvia falar, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele retorna para casa e a sua filha está enferma. E enquanto a sua filha está enferma, ele precisa fazer alguma coisa. Eu até percebo que sou pai de 2 meninos, e quando os meus filhos adoecem, a primeira coisa que me vem à mente é: vou ao médico, vou comprar remédio, vamos resolver isso aqui. Porque doente ninguém pode ficar, doença é emergência, a gente precisa correr para sanar. E eu vejo um pai totalmente preocupado com a filha, querendo tratá-la, mas na medida em que os dias vão passando, o sucesso deste pai, o status deste homem, a postura que ele garantiu ter diante da sociedade, o poder aquisitivo que lhe cabia, não estava garantindo sucesso dentro. Porque assim como o sucesso fora não me isenta da adversidade da vida, diante das adversidades da vida, possivelmente o que eu tenho, o que eu sou, não vai poder mudar a circunstância. E esse homem está sendo confrontado por uma realidade que muitos hoje em dia estão vivendo. Que realidade é essa? Eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus de milagre, eu sirvo a um Deus que tem todo o poder, mas quando eu entro na minha casa, eu vejo uma situação que precisa de uma intervenção divina. E por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu tenha, e com o que eu tenho eu alcance a situação, nada do que eu fiz, nada do que eu faço está trazendo a solução para dentro da minha casa. Porque Jairo, assim como alguém que me escuta aqui esta noite, precisa mudar a mentalidade diante dos acontecimentos que sobrevieram à sua vida. Jairo está percebendo que nada do que ele tem, nada do que ele é, nada do que ele conquistou pode resolver o problema dentro da casa. Como é que está a casa? Um tumulto, tem gente chorando, tem gente pranteando, mas Jairo é alguém de sucesso. Mas o sucesso de Jairo não o isentou de passar por isso. Mas esse Jairo nos ensina uma lição surpreendente, porque Jairo, um certo dia, percebendo que o seu esforço já não podia mudar a circunstância dentro da sua casa, ele ouve falar de um homem chamado Jesus. E eu entendo aqui que a luz vai entrando na casa de Jairo a partir deste momento. Eu creio assim, não sei você, mas eu creio que alguém, vendo a situação, olhou para Jairo e disse: Jairo, se tu somente alcançar o homem chamado Jesus e trazê-lo para dentro da tua casa, eu te garanto, Jairo, a sua filha vai ser curada pelo poder restaurador de Jesus. No
no momento em que Jairo encontra em Cristo a solução, ele precisa tomar uma decisão. Que decisão, Maia? Olhar para a circunstância e, ao invés de murmurar e querer a morte, ele precisa enxergar na luta a voz de Deus bradando e o chamando para viver um momento extraordinário. Já foi dito aqui esta noite que a crise não é o seu fim, que a adversidade não é o seu fim. Se não é o fim, é o quê? É o começo da manifestação de Deus sobre a vida daquele que acredita que o momento da adversidade é o terreno propício para Deus se manifestar na vida de alguém. Deus fala usando o pregador, Deus fala usando o profeta, mas Deus também fala usando a circunstância. E esta circunstância sobre a vida de Jairo estava totalmente favorável ao quê? Ao maior encontro que Jairo poderia ter na sua vida. As coisas estão ruins em casa, mas o que está ruim está contribuindo para o bem de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensinou, Romanos capítulo 8, versículo 26, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Isto mesmo, eu vim aqui esta noite dizer para alguém, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que esta circunstância, que este momento que você está vivendo, que esta porta que fechou, que esta situação que está tirando a sua paz, não é para a sua morte, mas está cooperando para um bem de Deus sobre a sua vida. Eu vim aqui pregar para um povo que é de Deus, e para entender que em Deus todas as coisas cooperam para o seu bem. É como o sábio Salomão nos ensinou, melhor é o fim de todas as coisas do que o seu começo. Hoje você pode estar chorando, hoje pode estar difícil, mas levanta a mão para eu profetizar, levanta a mão. Mas eu profetizo que vai chegar o dia do fim, e quando o fim chegar, o hino da vitória você vai cantar, porque até no choro, porque até na dor, porque até na porta que fecha, tem propósito de Deus para a sua vida. Quem acredita e veio para adorar, quem acredita e veio para sentir a presença desse Deus. Sabe qual é a diferença? Porque a luta está para todos, a diferença está em como eu ajo diante da adversidade. Porque Jairo está vendo que não tem jeito, mas de repente alguém disse, tem sim, o nome dele é Jesus. Mas entre Jairo e Jesus existe um caminho a ser percorrido. Que caminho é esse? Jairo é chefe da sinagoga, imposto pelo sinédrio, que até então, ou a partir de então, se tornaria o inimigo número 1 do ministério de Jesus Cristo. Espantem-se, mas olhando superficialmente, parece fácil para Jairo tomar a decisão de ir até Jesus. Mas tradicionalmente, olhando para uma tradição ortodoxa de como assim eram os homens daquela época, Jairo sabia que ir até Jesus, pedir socorro a ele, lhe traria uma consequência. Sabe qual consequência? Ele perderia a credencial, ele perderia o status, ele ia deixar de ser rotulado como aquilo que ele era, alguém de sucesso. Porque para ganhar no reino, eu preciso perder aqui. E é por isso que tem gente que está me escutando, que não está vivendo o milagre, porque diz confiar em Deus, mas ainda está colocando a sua confiança em uma capa, achando que se Deus não fizer, eu ainda tenho os meus meios. Não, irmãos, você vai se decepcionar. O segredo de viver uma vida sem decepção é deixar de confiar no homem, deixar de confiar nos políticos, deixar de confiar nas promessas humanas e confiar no Deus Todo-Poderoso que te fez a promessa e vela para cumpri-la. Mas Jairo sabe que se ele for,
e se prostrar aos pés de Jesus, e alguém vê, ele perde. Mas sabe o que eu acho interessante? É porque Jairo olha para dentro da casa e vê uma necessidade. E no que tange a necessidade, existem dois tipos. A necessidade urgente e a emergente. A urgente e a emergente. Qual diferença tem? Não sei se tem alguém aqui da saúde, mas se tiver, vai saber explicar até melhor do que eu. Se você vai no hospital com uma urgência, você vai ser atendido. E na medida em que eles fazem ali a triagem, eles vão te dar uma pulseira, pelo menos lá no DF é assim. E aí eles vão olhar o seu caso, a sua circunstância e vai atestar a urgência do seu caso. Se for de urgência média, te dá uma pulseira amarela. De urgência maior, uma pulseira vermelha. Tem que ser atendido rápido. Mas não importa a urgência. Se no hospital tiver 100 pessoas com urgência e chegar um emergencial para ser atendido, tudo para só para atender a emergência. Porque o que é urgente tem que ser tratado, mas aparentemente não vai levar à morte. Agora, o que é urgente precisa ser tratado de uma vez por todas, porque sendo urgente, não tratando no momento, pode levar a óbito. Então, por isso que o urgente fica para depois, quando o emergente chega. A urgência talvez seja o emprego, mas a emergência é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. O que Jairo precisava separar é o urgente do emergente. O que é urgente? O que é emergência? Emergência é o que? Está doente, mas está prestes a morrer. Eu tenho a emergência, mas eu tenho outras urgências. Eu preciso suprir a necessidade da casa, eu preciso trabalhar, eu preciso de uma porta aberta. Mas diante das muitas urgências, existe uma emergência. Qual? Tem um servo de Deus, tem alguém enfermo, tem alguém chorando, tem um tumulto, mas está faltando alguém. Quem é que está faltando? Jesus, o Salvador, o poderoso, que pode mudar. Porque o que nos mostra a diferença, se somos ou não somos, se vamos romper em fé ou não, não é o que temos, não é o que somos, é quem está conosco na caminhada. Lembra do salmista Davi, no Salmo 23, salvo engano, no versículo 4, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O que nos isenta, o que nos faz passar pela dificuldade com a certeza da vitória, isenção da derrota, não é eu não passar, é com quem eu passo, é quem está comigo. E se para Jesus voltar comigo para minha casa hoje, eu precisar renunciar o que eu conquistei, após que eu perca aqui, mas que eu ganhe no céu. Porque se o céu abrir as portas para mim, o milagre vai chegar na minha casa. Sabe o que está faltando para alguém aqui? Renunciar o status, o rótulo. Mas é porque desde criança eu creio assim. E isso que você está crendo desde criança mudou alguma coisa dentro da tua casa? É isso que Jairo precisa entender. Se o que ele coloca como valioso para si não está mudando, eu preciso ter coragem de abrir mão, de colocar em xeque. Possivelmente eu posso perder aqui, mas perder aqui é conquistar lá. Morrer aqui é viver lá. A conquista que o reino de Deus preparou para você está aguardando uma renúncia sua. Quando você abrir mão de quem você é para deixar Jesus entrar e resolver, você vai ver que a casa pode estar um tumulto, pode estar um choro e um pranto, mas Jesus vai entrar na casa para mudar a história de uma vez por todas. Jairo vai até Jesus, irmãos, e quando ele chega diante de Jesus, o texto diz que ele
quedou-se aos pés do Senhor. Irmão, ele cai aos pés de Jesus. Um chefe da sinagoga, status, posto, rótulo, alguém engravatado, bem vestido, uma Bíblia brilhosa, um sapato vermelho ilustrado, né? E ele entra com o cabelo no gel, e ele vai até Jesus, todo mundo achando, um pregador, um anomado. E de repente aquele homem vem e ele se desmonta. Ele se abre. Ele se quebra aos pés do Senhor Jesus. E chorando, ele clama dizendo: Mestre, socorre-me. Se tu fores comigo até a minha casa, a minha filha que está enferma, certamente ela será curada. Ele se humilhou na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós estamos vivendo a última hora da igreja. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Os sinais já estão acontecendo. Biblicamente falamos, está aqui o pastor Paulo Domério, que é o pastor de vocês que não me deixa mentir. Eu não preciso forçar nada para lhe garantir que todas as profecias que atestam acerca da volta do Messias, 95 para 99% já estão sendo concretizadas. O Senhor já está prestes a se levantar do seu trono para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E sabe o que Deus está aguardando de você? Que você viva uma vida aos pés do Senhor Jesus, crendo que é o lugar mais alto que o homem pode chegar, é aos pés do Senhor, porque enquanto eu me humilho aos pés dele, ele mesmo me garantiu que ao que se humilha, este ele exalta, que ao que se humilha, ele tem exaltação. Nesta noite Deus está falando com alguém: você precisa renunciar o eu para se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. A palavra desta noite para alguém é: abra mão do que você é, abra mão de quem você construiu acerca de você. Se não está trazendo resultados positivos, deixa de ser, mas volta para casa cheio de Deus, porque o que vai mudar a circunstância é quem está contigo na peleja. E quando ele se prostra, Jesus o alcança. Irmãos, é lindo demais. Porque Jesus vai alcançá-lo com a graça e vai dar a ele a esperança de que o Senhor vai curar a sua filha. Eles começam a andar rumo à casa de Jairo. Imagine a alegria desse pai, porque ele acredita que quando Jesus entrar na casa, a menina que está enferma há dias vai ser curada. Ele crê nisso. E ele sabe que entre agora o caminho de Jesus até a casa existe um trajeto. E para quem tem uma filha em casa doente e a solução fora, precisa rapidamente trazer Jesus para dentro da casa. Porque quanto mais eu demoro, mais perto ela está de morrer. Concorda comigo? Então, se algo ali não estava aparentemente, olha aí, contribuindo para o bem de Deus na vida de Jairo, era o tempo. Porque quanto mais o tempo passa, pior ela fica e mais perto da morte está. Então o tempo aparentemente é inimigo de Jairo. E ele está caminhando, eu imagino, eu conjecturo como pai, ele pegando na mão de Jesus falando: Senhor, vamos depressa, porque a menina está ruim, ela está perto de morrer. Mas de repente Jesus, que está caminhando, uma multidão que o aperta, está apertando Jesus. E Jesus, que está indo para a casa de Jairo para curar a sua filha, para no meio da caminhada. Jairo fica sem entender. Aí o Senhor olha para aqueles que estão ao seu redor e disse: quem foi que me tocou? Um dos discípulos olha para Jesus e diz: Senhor, mestre, uma multidão te aperta
e tu quer que a gente identifique quem te tocou, aí o mestre olha para ele e diz isto: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Eu entendo facilmente que quem aperta não consegue nada, mas quem toca alcança o poder de Deus. Você entende? Quem aperta incomoda. A multidão não alcançou o poder de Deus, porque quem aperta incomoda, quem aperta é inconveniente, quem aperta desagrada. A multidão aperta e quem aperta não alcança nada. Mas no meio dos que aperta aparece alguém que toca. No meio daqueles que são os murmuradores aparece alguém que adora. Aparece alguém que mesmo depois que o carro capota, que dá a peca total, ele levanta a mão para cantar a Deus, para adorar a Deus. Aí Deus olha uma situação como essa e diz: não, espera aí, porque alguém me tocou. Por quê? Porque enquanto eu aperto não acontece nada, mas quando eu deixo de apertar, de murmurar, de reclamar, para tocar, o poder de Deus se aperfeiçoa, a manifestação da glória de Deus vem sobre mim, e o milagre. Sabe o que você precisa esta noite? Parar de querer apertar Deus, de querer murmurar, de reclamar, e passar a tocar como a sua adoração. Porque se tem algo que move o céu na terra, é um verdadeiro adorador que adore ao Pai, mesmo diante da mais difícil circunstância. Se você adora, o poder de Deus se manifesta. Aquela mulher alcança a misericórdia, 12 anos, num fluxo de sangue. O milagre acontece. Deus se revela a ela através do seu filho Jesus. Ela alcança a salvação. Mas Jairo está como? Jairo está preocupado, porque parou. E se parou, quem está ruim está piorando. E na mente de Jairo, o tempo não está contribuindo. E principalmente agora, que quando Jesus direciona-se para ir para a casa de Jairo, alguém lá de dentro da casa de Jairo chega diante dele, vem correndo, desesperado, para diante de Jairo e Jesus e diz: Jairo, não incomodes mais o mestre. Porque a menina, Jairo, que estava enferma, ela morreu. Ai, irmãos, para um pai ouvir uma notícia dessa, quando ainda carregava consigo a última esperança, ele dizia: se Jesus chegar lá com ela viva, ele vai curá-la. Porque a ideia que nós temos é que a morte, ela impõe um ponto final em tudo e em todos. A morte é o único mal irremediável ao homem. A única certeza que quando se nasce tem é que vai morrer. Porque quando uma morte chega, impõe-se um ponto final na existência. É tão prova disso que quando nós queremos nos referir a algo que acabou, a gente diz que morreu. Quando o amor acaba, o que você diz? O amor morreu, porque aquilo que morreu já era, não volta mais, não existe mais, morreu, acabou. A ideia que Jairo tem é essa. Quem vem de dentro da casa de Jairo está dizendo: o tempo não foi bom com você, Jairo, porque o tempo não te perdoou. Se você tivesse ido rápido, se Jesus tivesse te atendido mais rápido, eu acho que daria certo, eu acho que daria tempo, mas o tempo não cooperou. A menina agora está morta, Jairo, não incomode mais Jesus, não tem mais jeito, agora é impossível, a circunstância fugiu do controle de nossas mãos, e agora fugiu do controle das mãos desse homem chamado Jesus. Mas Jesus, olhando para Jairo, no momento de confusão interna, sobre quem acreditar, em quem ouvir, Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, crê tu somente. Crê tu somente. Jairo está perturbado porque a filha morreu. Jairo está perturbado porque ele não está entendendo o porquê daquilo. Jairo está perturbado porque buscando Jesus a morte chegou. Como pode? Eu estou com Jesus. Eu busquei, eu me humilhei, eu abri mão, eu renunciei para ter Jesus comigo.
E agora a notícia que eu recebo é esta, de que o que estava ruim se tornou pior. O que era possível, mas difícil, agora é impossível, porque morreu. O que explica isso? Aí Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, entende uma coisa? Crê tu somente. O que Jesus está dizendo para Jairo não é que ele só precisava crer. Não. O que Jairo está recebendo é a notícia de alguém que estava dentro da casa. Alguém que viu, certamente comprovou que a menina estava morta. A lógica, a ótica, o atestado de óbito estava em sua mão. Ele estava dizendo: morreu. A razão está dizendo: morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, se eles não acreditam, tudo bem. Se eles acreditarem, é bom. Mas se ninguém dentro da tua casa acreditar, crê tu somente. E é o suficiente para eu entrar na tua casa e mudar a situação de lá de dentro. Sabe o que Deus está falando? Porque existem momentos que o maridão junta na fé contigo e vai orar, mas tem momentos que nem o marido, nem o filho, nem a esposa, ninguém está contigo acreditando naquilo que o Senhor está te ordenando a acreditar. E esta noite o Senhor está falando com alguém aqui. Problema se não acreditam, problema se deixaram de acreditar. A palavra que eu tenho de Deus para alguém é: se você, somente você, acreditar, é suficiente. Jesus vai entrar na casa e vai colocar ordem naquele tumulto, para a glória do seu santo nome. Levante a sua mão esta noite, porque por intermédio desta palavra, Jesus está aguçando a sua fé. Jesus está aumentando a sua fé, para testificar em seu coração que é impossível, mas se você acreditar, a glória de Deus vai se manifestar e o impossível vai acontecer. Só quem acredita e veio para adorar, levante a mão e adore ao nome desse Deus. Agora, para eu concluir, Jairo, crê tu somente. Jairo diz: eu creio. Então vamos, Jairo, eu vou contigo. E quando Jesus entra na casa, versículo 38, Jesus é quem está entrando na casa. Você entende que não é antes de Jesus entrar que as coisas consolidaram. Ele busca Jesus e a filha morre. Ele traz Jesus para casa, e quando Jesus entra com ele em casa, as coisas estão pior do que quando ele saiu. Parece até que não adiantou muito buscar Jesus, porque na medida em que eu busco Jesus, parece que as coisas pioram. Não é assim? Tem até um ditado, um dizer dos crentes que diz: depois que eu aceitei Jesus, as coisas se tornaram piores. Não, irmãos, não se tornaram piores. Quando eu era do mundo, meu discernimento era carnal, e quem é carnal não discerne as coisas do Espírito. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Agora você tem um discernimento espiritual. Você entende que além dessa adversidade existe uma guerra, uma peleja travada. E é por isso que a sensação que você tem é de que as coisas são piores, que as lutas são maiores, porque agora você entende que está no meio de uma luta. Então não é porque eu busco Jesus que eu sou exemplo da luta. Mas o segredo está: se eu não sou exemplo da luta, mas eu trago Jesus para casa, aí é que está o segredo. Porque se eu não posso me isentar da luta, eu posso trazer para dentro da luta quem tem poder para vencê-la por mim, para a glória do seu santo nome. Aí Jesus chega na casa, e a casa está como? Um tumulto, um alvoroço, gente chorando, as carpideiras pranteando, os profissionais do choro. Que essas profissionais do choro eram pagas para chorar nos velórios, para aumentar o drama, para aumentar o sofrimento da casa. Então aquela casa estava sofrida, uma casa destruída pela morte. Mas Jesus entra na casa, e quando Jesus entra na casa, Ele olha para todos aqueles que estão chorando e pranteando. Ele vai para o meio, imagino eu, Jesus indo para o meio daquele povo, no meio de uma sala, aquele povo chorando, aquele bagunça, aquele alvoroço, tumulto. Aí Jesus dá um brado dizendo: por que é que vocês choram?
Parece até piada. Porque Jesus sabia que a menina estava morta. Mas Jesus, ele faz questão de direcionar uma pergunta à multidão para ver a reação da multidão diante da pergunta. Ele diz: por que é que vocês choram? E antes mesmo de que alguém com ignorância respondesse, Jesus dizendo: a menina está morta, ele diz: a menina não está morta, ela apenas dorme. Jesus não está mentindo. Jesus está ensinando uma lição para Jairo e para aqueles que ali estão. E aqui eu concluo. Quando Jesus entra no meio da multidão, no meio daquele alvoroço, e ele pergunta: por que é que vocês choram? A menina não está morta, ela apenas dorme. Os homens que estavam ali começam a rir. Porque para eles o decreto, ou o que Deus, o propósito de Deus, para a situação que Jairo está vivendo, é uma mentira. A ponto deles zombarem da promessa que Jesus está fazendo à casa de Jairo. Porque o que Deus está dizendo que Jairo está vivendo ou vai viver, na realidade, no real, diante da ótica, é impossível. E certamente existem pessoas ao nosso redor que não estão preparadas para ouvir e nem para vivenciar este momento. É por isso que Jesus vai colocar para fora todo mundo e vai deixar só Jairo e sua família dentro da casa. Aí Jairo olha e diz: a menina não está morta, ela apenas dorme. Se coloca de pé, por favor. Sabe o que eu acho interessante aqui? É porque todo mundo sabia que ela estava morta. Alguém foi lá e viu o pulso e não tinha. Alguém tentou no pescoço, também não tinha. Talvez pelo período em que se demorou o socorro, seus lábios já estavam começando a ficar roxos. Talvez seu corpo já estava frio. Mas é Jesus quem está dizendo: não morreu, apenas dorme. A decisão que Jairo precisa tomar agora: eu acredito na razão ou eu acredito no que Jesus está falando acerca disso? Porque uma coisa é o que dizem, outra coisa é o que eu acho, e outra coisa mais diferente ainda é o que Deus determinou para a minha vida. Certamente alguém disse: morreu, acabou. Eu olhando acho que não tem jeito. Mas se Jesus chegou na casa e disse que não está morto, eu prefiro acreditar na palavra daquele que tem poder para trazer existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra. Você entende isso? O que Deus está nos fazendo vivenciar esta noite é uma oportunidade única de voltar para casa com uma autoridade, não uma autoridade minha, mas uma autoridade de alguém que está em mim, que faz morada na minha vida, que hoje não importa como está a casa, não importa como eu deixei a circunstância, não importa como o meu coração e a minha alma entrou aqui, se eu me render a esse Jesus, se eu abrir o meu coração para Ele, os meus olhos podem até atestar a morte, mas Ele é poderoso sobre a morte. Ele tem poder sobre a morte. E sobre a morte, assim como eu acordo meu filho pela manhã todos os dias, Jesus acorda alguém que está morto pelo poder da sua palavra. Nesta noite Jesus está dizendo: o que você precisa é acreditar, é ter fé, é priorizar o que a palavra de Deus está dizendo. Talvez para alguém o teu filho está perdido, mas para Jesus é um vaso nas mãos dele. Talvez para alguém ou para você, você acha que o seu casamento já não passa mais de uma máscara de algo enganoso, porque aqui pode até fingir uma coisa, mas lá Deus sabe como está. E esta noite Deus me trouxe aqui para dizer que a solução está na casa, a solução está aqui. O
nome dele é Jesus, que se revela por intermédio da sua palavra e diz: se você crê, você verá a glória de Deus manifestar sobre a sua vida. Agora olhe para cá. A responsabilidade de Jesus entrar na casa não é uma decisão de Jesus querer entrar. É uma decisão de Jairo ir buscá-lo para que ele possa entrar na casa e mudar. Jesus sabe do teu problema. Jesus sabe que você tem uma urgência hoje. Mas ele sabe que existe uma emergência. E é por causa desta emergência que ele te trouxe aqui esta noite para dizer que se você quiser, que se você abrir o coração, ele entra na causa hoje. Ele entra na casa hoje. Ele entra para decidir de um alabai conde que minar asandara. Espírito de Deus, eu estou sentindo Deus aqui esta noite, e Deus está presente, se manifestando para renovar a fé de alguém aqui que diante da adversidade da vida não conseguiu enxergar Deus, não conseguiu ouvir a voz de Deus, mas Deus me trouxe lá de Brasília para trazer esta palavra para você. Abra os seus ouvidos e creia, porque a voz de Deus emana do alto dizendo: eu vou entrar na casa e vou fazer morada, vou transformar o ambiente. O milagre vai ser uma realidade quando você passar a acreditar que Deus é poderoso para fazer. Quando Jesus diz: não está morta, apenas dorme, Jesus está tratando do profético no mundo natural. É como Ezequiel no vale de ossos secos. Jesus pergunta: podem esses ossos tornarem a ter vida? Ezequiel responde: Senhor, tu o sabes. Aí Deus olha para Ezequiel e diz: então profetiza, Ezequiel, sobre os ossos. Profetiza sobre o quê? Sobre os ossos. Agora eu te pergunto: osso seco no cemitério, ouve alguém? Porque está morto. Quem está morto ouve alguém? Está morto. Não está morto? Mas Deus deu autoridade ao profeta para profetizar ao morto como que se o morto já estivesse vivo. Isso é profético. Eu olho para o que está perdido, mas trato já como que se Deus tivesse me dado vitória. Eu olho para o filho que está nas drogas, mas eu trato ele como que se fosse um homem de Deus. Está morto para o mundo, mas para mim está vivo, porque eu acredito não no que o mundo diz, eu acredito no que Deus me prometeu. Ah, o meu casamento está morto. Não, apenas dorme. Por quê? Porque profeticamente eu vou tratar o meu casamento não como um casamento morto. Profeticamente eu vou tratar o meu marido como um profeta vivo para a glória de Deus. E na maneira em que eu trato, o céu se revela poderosamente no vale, gerando vida sobre aquilo que está morto, porque eu comecei a olhar para o morto como se já estivesse vivo. Jesus entra e a menina está morta. E ele não diz: Espírito da vida, gere sobre ela. Não, ele olha para a menina e diz: menina. Ele trata o que está morto como que se já estivesse vivo. Ele olha para aquilo que está morto, que não pode ouvir, mas profeticamente ele diz: menina, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto passou a viver pelo poder da palavra de Deus. Não, feche os seus olhos, levante as suas mãos. O Espírito de Deus está aqui esta noite, e Ele quer te dar uma fé para crer assim. Ele quer te dar uma fé para ouvir a voz de Deus no meio dessa turbulência, no meio desta crise, no meio deste caos. Ele quer abrir os teus olhos esta noite para você enxergar a ação de Deus e entender que até na ausência da ação de Deus existe um propósito. Jairo achava que morreu, acabou, mas o Senhor permitiu para que a glória da segunda casa fosse maior do que a da primeira. O que Deus quer te alcançar é maior do que você tem esperado. Levante a sua mão, e quem trouxe o glória já vai dando glória. Quem trouxe o aleluia
aleluia, já vai dando aleluia. Comece agora a profetizar, comece agora a orar. Eu não sei o que morreu, eu não sei o que está morto, mas na autoridade do Espírito Santo, sinta o renovo de Deus. Comece agora a profete. Vai falando com Deus, vai orando, porque enquanto você ora, Deus está renovando a fé, Deus está renovando no interior. Se renda a Deus esta noite, se renda a Jesus esta noite. Abra a mão de quem você é e volte para casa com Ele, porque a morte não vai resistir o Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte e todas as suas maldades. Nesta noite a vida vai reinar, a vida vai reinar, a vida vai reinar. Só quem pode adorá-lo, adore a Deus por um minuto, adore a Deus. Oh Espírito de Deus, Espírito de Deus, coloque a mão no coração. Espírito de Deus, a tua palavra foi pregada conforme o Senhor colocou no meu coração. Aí está, Senhor, a tua igreja, Pai. Aí está, Senhor, a tua noiva. Aí está, Senhor, o teu povo. Talvez o teu filho que entrou aqui, Pai, está vivendo um dos piores momentos difíceis da sua vida. Meu Deus, a porta deve ter fechado. Meu Deus, algo deve ter morrido. Meu Deus, tu sabes da situação. Tu és o Deus que esquadrinha o coração do homem. Tu sabes, Senhor, a Deus, o que temos passado. Mas é diante disso, Senhor, que eu quero te pedir que o teu Espírito Santo encontre em cada um aqui um terreno, Senhor, um terreno produtivo, para o Senhor semear milagre, para o Senhor semear vitória, para o Senhor semear fé, e que os teus filhos possam colher o sobrenatural para a glória do teu santo nome. Espírito do vivo Deus, eu te peço agora, diante do que eu preguei, que aonde houver um crente esta noite, que ouvindo desta palavra, entendeu e ouviu a tua voz, e crê no sobrenatural, envolve ele agora, envolve ela agora, manifesta lá para Candoreminarachanda, lá para Candoqueminaracai. Espírito Santo de Deus, renova os teus filhos nesta noite, enche-os de fé, Senhor, para que possamos romper em fé e viver o sobrenatural. Meu Deus, eu lhe peço, alcança-nos com o peso da tua glória, renova-nos, Senhor, renova no Senhor. Quem trouxe o glória dá glória, quem trouxe o aleluia dá o aleluia. Quem é batizado como Espírito Santo seja renovado. Ora em outras línguas, seja cheio. Espírito Santo, Deus está entrando em casa aqui, Deus está entrando em casamentos, Deus está entrando em relacionamentos familiares. Nesta noite tem cura, tem milagre, nesta noite tem restauração. Só quem quer levanta a mão e recebe da parte de Deus, e quem crê por um minuto faz o barulho que o inferno não gosta, mas que o céu não para de fazer. Da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Adore, adore. Enquanto você adora, Deus ressuscita o que está morto para a glória do seu santo nome. Adore o nome dele esta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus, glorifique a Deus, irmãos, glorifique a Deus. Deus está aqui neste lugar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Irmão, sente glorificando a Deus só mais um minutinho. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Foi boa essa palavra, irmãos? Amém? Se você entender a palavra, valeu a pena, irmão Dalmir, irmã Rayane, amém, irmã Daniela, irmão Fábio, amém? Graças a Deus, irmãos, Deus faz assim. A palavra de Deus, ela tem peso, a palavra de Deus, ela é viva,
A palavra de Deus, ela é eficaz. Graças a Deus. Irmãos, nós chegamos ao fim do nosso culto. No próximo domingo vai ser o culto de posse aqui da nova liderança para o próximo ano. Eu peço aos irmãos que não falte ninguém, irmãos. Venham todos. Nós vamos ter também, próximo domingo, a confraternização, né? Confraternização, nós vamos ter o culto. Vai ser algo bem resumido, posso aos irmãos. E vamos ter aqui também uma confraternização para toda a igreja. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, irmãos. Deus abençoe o cantor, a sua esposa, a missionária, e todos vocês que vieram, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, eu te exalto, eu te glorifico. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é viva, a tua palavra é espírito, e a tua palavra falou conosco profundamente esta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a abrir mão daquilo que não te agrada, para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, confirme esta palavra, entrando no lar agora, Pai, dos teus servos, e operando milagre. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. Repreende, Pai, a insônia, o pesadelo, toda a perturbação. Uma semana de portas abertas, uma semana de boas oportunidades, uma semana de livramentos em nome de Jesus. Que a tua bênção continue sobre esta igreja e sobre esta cidade. Nós oramos e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja contigo e a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem? Amém. Está todo mundo abençoado em nome de Jesus.